Bota aí na tela, por favor. Já tá tudo no ponto, já tá tudo certinho? Conta aí, deixa ele falar pra eu, depois você me conta, pode ser? Fala pessoal do podcast Fala do Jogo, tudo bem? Franklin Ferreira falando, presidente e fundador da ONG Craques da Vida Vila Aliança. Falar do Andrei Santos não é difícil, é fácil. Esse moleque é cria da favela da Vila Aliança, sonhador, resiliente. Uma história que eu tenho dele foi um dia que eu fui buscar uma bolsa e uma meia na casa dele e foi o dia da convocação da seleção brasileira sub-15 e ele não estava nessa convocação. Ele debruçou-se sobre a janela e eu falei, cara, você não tá nessa, mas na mais importante você vai estar. E Deus ouviu e ele trabalhou muito para chegar, graças à sua família, né? Ao Fabão, ao Flávio, que também fizeram parte desse trabalho, eles fazem parte desse trabalho fantástico que é feito com o Andrei. Esse menino sonhador que chegou aos seus sonhos, mostrando que qualquer um, quando sonha, persiste, luta, chega. Um abraço. E Andrei, parabéns, moleque. Deus abençoe sempre. Como eu sempre falo, gente, a Vila Aliança é grande. Tchau, tchau. Caraca, eu te falar, eu lembro como se fosse hoje esse dia que aconteceu. Eu tava na janela e fui pegar realmente uma meia e foi no dia da convocação sub-15. Primeira convocação. Nisso queria ser aquela expectativa, eu tava me destacando muito no Vasco. Aí eu falei, pô, acho que vou estar nessa convocação, mas quando saiu a lista eu não tava. Aí eu falei, poxa, e agora? E ele chegou juntamente com meus pais também, conversaram comigo. E logo após ele chegou na minha janela e falou, pode ficar tranquilo, que na primeira você não tá, mas na mais importante você vai estar. E não deu outra. O mais importante era o sul-americano da categoria. E graças a Deus eu fui, a gente foi campeão, fui bem também. Mas isso aí ficou marcado na minha cabeça. E qual o papel do Franklin na sua vida, Andrei? Cara, o Franklin é aquele cara que me apoiou muito, que eu gosto muito dele. Leva a Vila Aliança para todos os cantos do mundo. Eu acho isso muito importante, porque eu também saí de lá, né? Sei como é difícil, mas não é impossível, né? Vim de uma comunidade, mas até hoje eu tenho minha gratidão por tudo que eu passei. Foi um aprendizado, tenho muitos amigos lá. Alguns estão até lá em casa, lá para curtir as férias comigo. Então, eu sou grato a Deus por ter passado por um momento difícil, sim. Mas acho que serviu muito para o meu amadurecimento. Cara, e é legal você falar sobre isso, porque assim, eu queria até que você falasse só mais um pouquinho de como é que é hoje o Andrei, assim, como é que essa base, como é que ter vivido na Vila Aliança, como é que ter feito parte desse processo tudo, para chegar onde você tá hoje e moldou o Andrei que você é. Porque a gente tava falando fora do ar que eu conheci o Andrei menino, o Andrei criança. Hoje o Andrei já é um homem, já é um cara que tem responsabilidade, já é um cara que mora fora do Brasil. Como é que é o Andrei de hoje, com toda essa bagagem que ele trouxe? Cara, eu acho que o processo, quando eu era mais novo lá na Vila Aliança, acho que me amadureceu muito. Eu acho que todos os processos da minha vida, né? Porque quando você é um menino que vem de uma comunidade, uma origem bem humilde, você acaba amadurecendo, saber diferenciar as coisas, saber o momento certo das coisas. Então, eu acho que isso foi fundamental. E agora, né, morando sozinho, morando com a minha esposa, como você falou, também acho que tem um pouquinho das coisas antigas. Como eu brinco até com meu pai, às vezes a gente para e conversa. A gente lembra lá atrás que quando eu jogava no futebol de salão, tinha os pais, né, que tinham uma condição melhor, então fazia churrasco. E às vezes a gente não poderia estar, porque a viagem de São Cristóvão para Bangu, para Vila Aliança, era muito grande. E às vezes a gente só tinha um da passagem, ele brincava comigo. Já bebeu água, que eu tinha que encher a garrafinha lá, que era de graça. Aí, então, acho que isso amadurece muito, tanto para mim e pro meu futuro também, que acho que isso foi muito importante pro meu amadurecimento. Pô, legal demais ouvir sobre isso. Claro que a gente, durante o papo, vai voltar mais vezes nessas histórias. Mas eu tenho que te perguntar o seguinte, porque todo mundo que vem aqui, que joga numa posição um pouco mais defensiva, eu começo perguntando. O Andrei, quando chegou no Vasco, chegou futebol de salão, beleza, migrou pro campo. O Andrei já queria ser volante ou ele era atacante, ele era ponta, ele era 10 e foi recuando? Não, uma história engraçada. Eu sempre, na verdade, sempre fui volante, né? Sempre gostei e tal. O pai falava, acompanha o Paulinho, que ele fazia gol, mas conforme eu fui crescendo, eu cresci rápido e o pessoal não era tão alto. E alguns treinadores acabou me recuando pra zaga, só que minha mãe não gostava de jeito nenhum. Porque ela falava que zagueiro não dava dinheiro, zagueiro não recebia bem. Aí só que eu falei, vamos lá, mas pra mim eu sempre fui aquele garoto bem, tudo que o treinador falava eu fazia.
Eu tava de zagueiro, tanto é que eu tava com o Vitor Hugo semana retrasada, a gente até brincou, o Vitor Hugo do Flamengo. Era eu e ele na zaga, pô. E hoje ele é meia, volante, ponta. A gente é muito amigo, a gente brincou. Porque nós dois éramos zagueiros, só que a gente era tão focado e tão obediente desde pequeno que a gente acabava fazendo o que o treinador pedia e a gente fazia bem. Mas conforme o tempo foi passando, o treinador foi vendo que eu tinha qualidade pra jogar de volante também e foi me colocando na posição. Não sabia que o Vitor Hugo tinha jogado no Vasco? Sim, o Vitor Hugo jogou dos, se eu não me engano, uns 8 anos até os 13. Pô, o Vitor Hugo é meu amigão, foi um baque quando ele saiu pra mim, porque a gente ia pro treino junto, voltava junto, ia rimando, a gente ia brincando, rimando com a avó dele, então acho que foi uma experiência muito boa, mas eu fiquei muito triste quando ele foi pro Flamengo. Cara, e eu acho engraçado, assim, eu até comentei isso algumas vezes aqui no programa com outros convidados, como é que a sua geração tem uma coisa diferente, eu acho que de outras gerações, não sei se é rede social, não sei se vocês, por serem convocados desde cedo para seleções brasileiras de base, eu vejo que hoje em dia os caras, sei lá, jogam no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo. São muito próximos, Eles são muito próximos, assim. Sim. Até porque eu via, quando cobria a base, vocês sempre se cumprimentando de jogo. Sempre acabava o jogo, estavam, pô, ganhou, perdeu, beleza, mas sempre com respeito, sempre rindo. Era uma coisa muito amistosa da parte de vocês. Como é que é isso? Todo mundo fala que a geração 2004 é uma geração... Mas eu acho que a gente tinha vontade, sabe, de estar junto na seleção, até mesmo quando não tinha convocação, a gente ficava ansioso pra estar junto também, porque não só aqui o pessoal do Rio, porque do Rio tinha Matheus Nascimento, tinha o Cauê do Botafogo, Vitor Hugo, o França, o Arthurzinho do Fluminense. Então, cara, eu acho que foi... Essa geração é muito boa, muito, muito promissora, e a gente era muito parceiro. Até hoje, um dos meus melhores amigos no futebol é o Sávio, pô, que jogava Atlético Mineiro. Até que tá hoje o pessoal chama de Savinho. Savinho, pô, esse aí é fenômeno, esse aí joga muito. Hoje, Deus quiser, vai entrar no jogo, vai fazer o golzinho dele. Que gente boa demais, ele. E dá pra imaginar. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!